Nas últimas cenas do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, é encontrada e escondida no porão de um armazém. E se esta cena do filme refletisse de maneira precisa a realidade? Isso significaria que escondida em algum lugar há uma prova concreta do que a Bíblia chama de Êxodo, a libertação dos israelitas do Egito, liderados pelo profeta Moisés. Em Atenas, na Grécia, o Museu Arqueológico Nacional guarda uma imagem de ouro de 3.500 anos. Esta imagem talvez tenha sido esculpida por uma testemunha ocular do êxodo bíblico e também da Arca da Aliança Perdida. E as pessoas lá dentro do museu nem imaginam. Por milhares de anos, as histórias contidas na Bíblia povoaram a imaginação humana. Mas será que elas realmente aconteceram ou servem somente para nos ensinar sobre as corretas atitudes morais? Quando lemos o Êxodo, logo imaginamos: são histórias fictícias, não temos evidências científicas ou arqueológicas de que realmente aquilo aconteceu. Aliás, pelo contrário, o que existem são evidências que confirmam que seja uma história fictícia. No entanto, como nós somos um mundo proibido, não podemos descartar que alguma coisa aconteceu naquela região e naquela época. Essas passagens são muito importantes, pois têm a ver com a identidade do antigo povo de Israel. E o mais incrível, hoje podemos provar sua veracidade, isto é, são mais do que meras alegorias. A história do Êxodo está no centro do cristianismo, do judaísmo e do islã. Por milhares de anos, praticantes de várias religiões do mundo trataram essa questão como um fato histórico. No entanto, nas últimas décadas, estudiosos passaram a dizer que o Êxodo é mais do que um conto de fadas da Bíblia. Por isso, uma equipe de arqueólogos, historiadores e jornalistas passaram quase 10 anos buscando responder uma única pergunta: o Êxodo é um fato ou uma ficção? Nesta equipe, o premiadíssimo jornalista investigativo Simcha Jacobovic, em conjunto com sua equipe, reuniram as peças há muito tempo esquecidas, depoimentos de especialistas de várias disciplinas que raramente ou nunca se comunicam entre si. Eles decidiram solucionar um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. E entre eles não há um consenso sobre esta versão do Êxodo. Mas há um porém. Eles conseguiram juntar as peças do quebra-cabeça proposto por Jacobovic. Assim, montar um quadro geral que desafia até mesmo os mais céticos dos céticos. O conto bíblico começa quando Jacó, o patriarca hebreu, escapa da seca de Canaã, hoje a moderna Israel. Jacó se muda para o Egito, chamada Terra da Abundância ou a Terra das Pirâmides. Lá, seu clã de futuros israelitas prosperou em um novo ambiente. Na verdade, José, filho de Jacó, se tornou tão poderoso quanto os governantes do Egito. No entanto, mesmo após a morte de José, seu povo foi escravizado pelos faraós. Após mais de um século, estes faraós, temendo uma possível revolução, decidiram instituir uma política: afogar todas as crianças israelitas do sexo masculino. Nesse momento da história nasce o tataraneto de Jacó. Para evitar sua morte, a criança foi escondida em uma canoa de juncos, onde foi encontrada pela filha do faraó. A criança foi adotada pela princesa e ganhou o nome de Moisés. Porém, quando Moisés cresceu, ele decidiu ficar ao lado de seus irmãos israelitas, que eram oprimidos, e juntos fugiram para o deserto. Após 60 anos, Moisés retorna para ordenar ao faraó que libertasse seu povo, porém, sua exigência foi negada por 10 vezes seguidas. Como consequência disso, Deus envia 10 pragas catastróficas, matando todos os primogênitos egípcios. Finalmente, o faraó deixou os israelitas partirem, mas no meio do caminho muda de ideia e persegue Moisés e seus seguidores até a beira do mar.
Com os israelitas encurralados, o impossível aconteceu. O mar se abriu e eles atravessaram para outra margem em total segurança, ao passo que os soldados egípcios foram engolidos pelas ondas. Moisés conduziu seus seguidores ao Monte Sinai, onde receberam os 10 mandamentos, as leis sagradas que levariam consigo para a terra prometida. Esta é a história bíblica que a maioria dos estudiosos acreditam que não passe de um mito e simplesmente ignoram, mesmo quando as evidências estejam à sua frente. O exemplo mais dramático aconteceu em 1947, quando arqueólogos franceses encontraram o que mais tarde seria a chamada Estela de Amós, datada por volta de 1500 a.C. Mais incrível é que a Estela de Amós está coberta por inscrições hieróglifas e, embora reflitam o conto bíblico, hoje está abandonada no porão do Museu do Cairo. Todas as tentativas de se ter acesso a esta peça foram mal sucedidas, pois a direção do museu se negou terminantemente o acesso àquele local. Então a equipe de pesquisadores teve uma ideia brilhante. Usando a descrição publicada pelos arqueólogos que a descobriram, a reconstruíram digitalmente. De acordo com um dos principais egiptólogos da atualidade, este monumento é muito interessante. Datado do reinado do faraó Amós, ele registra uma tremenda catástrofe ocorrida no Egito. Neste monumento estão descritos acontecimentos incomuns para a época, envolvendo chuva, trovões, relâmpagos e uma tempestade que raramente acontece no nordeste da África, pois se trata de uma área muito seca. Logo, o egiptólogo ficou intrigado, porque tanto nessas inscrições quanto na tradição bíblica há relatos de pragas envolvendo cataclismos climáticos. Na verdade, esta estela contém muito mais do que uma coincidência com a Bíblia. Nela está a chave para o enigma do Êxodo. Segundo a Bíblia, na época do Êxodo, houve uma grande tempestade, exatamente como vemos na estela. Também nos conta que a escuridão desceu sobre o Egito. Na estela temos que o Egito estava envolto em trevas. A Bíblia descreve o faraó, mas nunca o nomeia. A estela diz que a tempestade e as trevas aconteceram quando Deus, no singular, manifestou seu poder. Curiosamente, a estela deixa tudo mais interessante, porque nela está escrito o nome do faraó Amós. Então, os pesquisadores partem em busca de encontrá-la no Museu do Cairo, onde estão as múmias mais famosas já desenterradas no Egito. De início não localizam, mas chegam a seu pai, Sequenerengental II. A maioria dos estudiosos aponta que seu crânio foi esmagado por um machado, fruto de ataques inimigos, talvez enquanto os israelitas partissem no êxodo. Os pesquisadores encontraram muitos obstáculos em sua busca por Amós. Os funcionários do museu alegavam dificuldade na localização por ter sido mal arquivado. E debaixo de caixas e documentos, em uma das estações de trabalho do museu, eles localizam uma de suas duas esposas. A múmia estava em um caixão de vidro há muito esquecido. Segundo os repórteres investigadores, se tratava de uma múmia de uma mulher cujo marido lutou com Moisés e endureceu seu coração ao próprio Deus. Horas depois, finalmente localizam o faraó Amós, o homem que confrontou Moisés. Será que o pai do faraó Amós, quando deu a seu filho seu nome egípcio, que significava a lua nasceu, se lembrou do príncipe israelita com quem cresceu? E escolheu esse nome por causa de um jogo de palavras? Em hebraico, Amós significa o irmão de Moisés. De acordo com os relatos históricos, Amós é conhecido por expulsar uma nação estrangeira do Egito por volta de 1500 a.C. Nesta época, o Egito era governado por um povo que os antigos chamavam de Hicsos, e até recentemente pouco se sabia sobre esse povo. Na década de 60, sua antiga capital, Avares, foi descoberta ao norte do Cairo, porém nunca ninguém foi autorizado a filmá-la.
Para chegarem lá, a equipe precisou da cooperação das autoridades egípcias, que no momento estavam muito preocupadas com a instabilidade política e territorial no Oriente Médio. A alegação que era a descoberta de sítios arqueológicos e artefatos bíblicos fortaleceriam as reivindicações de Israel sobre a posse daquela área. Como o êxodo é um assunto extremamente delicado no Egito, a equipe não mencionou Moisés e enfatizou que estavam interessados apenas no faraó Amosses e, claro, nos Ixos, que ele expulsou do Egito. Após meses de negociações, finalmente deram a permissão para visitarem a cidade de Avares. Avares é cercada por afluentes do rio Nilo. É uma cidade murada que floresceu e prosperou há 3.500 anos atrás, constituída principalmente por palácios. Ela foi descoberta pelo professor Manfred Bittar, da Universidade de Viena. Embora hoje poucos acres estejam expostos, nos tempos antigos Avares parecia ter dominado uma extensa área. Na verdade, Avares em si era muito maior. Tinha 250 hectares de área total. No período mais rico de sua história, era uma das principais residências dos faraós egípcios. A história egípcia consta claramente que os Ixos que governavam Avares eram semitas e que partiram em um êxodo em massa conhecido como a expulsão dos Ixos. Na Bíblia temos a história dos semitas deixando o Egito e indo para o leste daquela região. As evidências demonstram duas histórias relacionadas descrevendo o mesmo evento com pontos de vista diferentes. Se a expulsão dos Ixos e do êxodo bíblico forem realmente o mesmo evento, os pesquisadores estarão no caminho certo. E isso é fundamental para comprovar o êxodo bíblico durante o período dos Ixos. Porém, para a maioria dos estudiosos, Ixos e os israelitas não são o mesmo povo, porque os Ixos deixaram o Egito centenas de anos antes do nascimento de Moisés. Os mesmos estudiosos que afirmam que a cronologia do Antigo Egito não pode ser alterada. Teoricamente, as datas não coincidem, porém, eles podem estar colocando o êxodo no período de tempo errado. Imagine a confusão se no futuro os estudiosos datarem a Segunda Guerra Mundial nos anos de 1990 d.C. Nunca encontraremos evidências de que tenha acontecido. Atualmente, a maioria dos estudiosos datam o êxodo de 1270 a.C., durante o reinado do faraó Ramsés II, porém alguns pesquisadores estão quebrando esse consenso. Segundo o pesquisador John Bison, da Trinity Universe, a Bíblia dá informações que colocariam o êxodo cerca de 400 anos antes dos primeiros anos de Salomão, no período do século XV a.C. Os cálculos do professor movem o êxodo de sua data atual para 1470 a.C., ou seja, menos de 100 anos antes da tradicional data para a expulsão dos Ixos. E isso nos leva a uma nova data, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, exatamente no período do faraó Amosses. Conforme a Bíblia, os israelitas chegaram ao Egito cerca de 200 anos antes de seu êxodo. No hebraico original, a Bíblia chama os israelitas de povo de Deus ou Amo Israel. Quando pesquisamos as datas disponíveis atualmente, há sólidas evidências arqueológicas para a chegada desse povo chamado de Amo por volta de 1700 a.C. Outra evidência importante é a descoberta de tumbas em Beni Hassan, uma das diversas tribos situadas a 400 quilômetros ao sul de Avares, datadas em 1700 a.C. Essas tumbas nunca foram ligadas à história bíblica, porque ninguém havia procurado evidências do êxodo naquele período. Neste local ainda existe uma pintura perfeitamente preservada na parede que registra uma antiga migração para o Egito. Essa pintura representa a migração de um povo vindo de uma região onde existe hoje a moderna Israel. Assim como na Bíblia, a cena envolve semitas barbados montando burros e trazendo suas famílias e rebanhos para o Egito. Esses semitas estão usando túnicas multicoloridas, assim como são descritos os israelenses bíblicos. A inscrição hieróglifa nesta parede chama as pessoas de o povo do deus Amo.
Se trata de uma descoberta importante porque nos mostra que, procurando no lugar certo e na hora certa, estes pesquisadores foram os primeiros a reconhecer uma prova irrefutável da migração dos israelitas bíblicos para o Egito. Mas as evidências apenas estão começando a aparecer, como veremos adiante. A Bíblia registra que no momento da chegada ao Egito, um israelita subiu para os mais altos níveis de poder. Seu nome era José, filho de Jacó, Jacó em português. Ele se tornou tão poderoso que usava em seu dedo o selo da autoridade real. Agora a missão dos arqueólogos era descobrir este selo, o selo de José em Avares. Seria a prova incontestável de que os israelitas chegaram naquela região, exatamente quando a linha do tempo das pesquisas previa. Seria uma missão quase impossível, como a de encontrar uma agulha em um palheiro arqueológico de 3.700 anos. O mais incrível é que o pequeno selo foi encontrado precisamente na camada arqueológica que os pesquisadores previram. Na verdade, o professor Manfred encontrou nada menos do que 9 selos usados pelos oficiais do Tribunal de José. Neles está escrito o nome hebraico, Jacó, pai de José. Era no mínimo estranho encontrar selos com o nome Jacó, justamente em Avares, principalmente por ser um nome bíblico. O selo da autoridade real original provavelmente foi montado em um anel usado no dedo de um magistrado ou governante, o que deu aos pesquisadores mais elementos para montar a linha cronológica correta. Esta é a única vez que o nome hebraico aparece em um selo real egípcio. Ele conecta diretamente a cidade de Avares com a Bíblia, evidenciando mais uma vez a cronologia bíblica dos fatos. O professor Manfred, responsável pelas escavações em Avares, trabalha sob constância vigilância da autoridade das antiguidades egípcias. É o órgão responsável pela preservação dos tesouros milenares. No local das escavações foi construída uma fortaleza fora dos limites do público, supostamente por razões de conservação. O professor é forçado a cobrir suas escavações todos os anos. As áreas são aradas, semeadas e cultivadas por fazendeiros locais. Ninguém suspeita que sob esses campos existe um tesouro arqueológico que prova o êxodo bíblico. Como eles encontraram evidências concretas da chegada dos israelitas ao Egito, de sua ascensão até seu poder, eles partiram em busca de provas arqueológicas da queda e da escravidão que culminou no êxodo. E chegam em um lugar chamado Serabit el-Kadim, a 400 quilômetros ao sul do delta do Nilo, no deserto do Sinai. Por milhares de anos nessa área, os egípcios extraíram turquesa, muitas vezes usando o trabalho escravo. As antigas minas de turquesa estão fora do caminho turístico convencional. Os únicos que conhecem o caminho são os beduínos, que ainda vivem ao pé das minas em tendas rudimentares. E os pesquisadores contaram com a ajuda dos filhos do sheik dos beduínos. Ele mostrou o caminho aos pesquisadores que souberam desse lugar por meio de artigos antigos, publicados em livros e revistas científicas pouco divulgadas. A missão agora era encontrar a prova de que haviam escravos naquela região, os mesmos escravos que Moisés conduziu à liberdade. Mas, mesmo que encontrassem evidências da presença de escravos, como poderiam ter certeza de que eles eram israelitas? A Bíblia nos fornece 2 pistas. Primeiro, diferente dos egípcios, os seguidores de Moisés não usavam hieróglifos para escrever. Pelo contrário, a tradição bíblica afirma que eles usavam uma forma primitiva de escrita alfabética. Os israelitas também não adoravam deuses egípcios, mas o único Deus, que a Bíblia chama de El. Para apoiar esta nova linha do tempo bíblica, os pesquisadores precisavam encontrar inscrições alfabéticas esculpidas por escravos há cerca de 3.500 anos. Na melhor das hipóteses, elas também mencionariam o deus bíblico El. Ao chegarem em uma gruta onde havia uma mina, encontraram inscrições dos escravos datados de 3.500 anos atrás. O mais incrível é que em uma das inscrições está registrado: El, me salve. O escravo fez uma súplica a seu Deus, o Deus El, exatamente como os pesquisadores previram. Se tratava da escrita de alguém que trabalhou nessa mina. Nela ainda se vê marcas do cinzel, um instrumento utilizado pelo escravo para escrever na rocha e que fazia parte do trabalho forçado nas minas.
Ele escreveu seu clamor a Deus no local em que trabalhava, dormia e provavelmente onde morreu. Era como: me ajude ou não me esqueça aqui. Essa inscrição representa um momento incrível na história da humanidade. E não é a primeira inscrição que registra o nome do deus El, mas porque registra uma das mais antigas inscrições alfabéticas. E para alguns pesquisadores ela pode ter sido a base do que viria a ser o hebraico, aramaico, grego, latim, inglês e até árabe. As peças vão se juntando, estabelecendo um cenário perfeito para a confirmação da teoria dos pesquisadores. Vejamos as evidências até agora. A estela de Amoses, as pinturas na tumba de Beni Hassan, o selo real de José e as inscrições do escravo israelita. Todas elas apontam para aproximadamente 1500 anos, conforme a data para o êxodo de Moisés. Se essa data estiver correta, então temos algo a mais que devemos levar em consideração. Por volta de 1500, os povos que viviam ao longo do Mediterrâneo experimentaram a erupção do vulcão de Santorini, na Grécia moderna, um dos eventos mais catastróficos da história. Essa erupção pode ser outra pista crucial para decodificar o êxodo bíblico. A ilha de Santorini fica a 700 quilômetros da costa egípcia através do Mediterrâneo. É literalmente a boca de um vulcão. O evento possuía a civilização minoica na qual florescia, criando uma nuvem de cinzas que media cerca de 40 quilômetros em linha reta para o alto e 200 quilômetros na horizontal. O som circulou a Terra cerca de 10 a 12 vezes. Para se ter uma ideia do impacto e da magnitude deste acontecimento, uma erupção como a de Santorini seria milhares de vezes mais forte e mais explosiva do que a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima. A energia era tão imensa que as pessoas ouviram enormes explosões, sons de placas de rochas gigantescas quebrando várias vezes seguidas por centenas de quilômetros. Eram terremotos, provavelmente de magnitudes de 3, 4 e hoje estima-se de 5 até 6, que aconteciam muito rapidamente. Certamente para as testemunhas era como se o mundo estivesse chegando ao fim. Talvez os eventos cataclísmicos descritos na Bíblia, como pragas, escuridão e a divisão do mar, estejam, de alguma forma, conectados à erupção do vulcão Santorini. Mas, como todas as coisas relacionadas ao Êxodo, as evidências que datam a erupção de Santorini em 1500 a.C. ainda podem ser controversas. Se por um lado, vulcanologistas e geólogos datam a erupção em 1600 a.C., por outro, arqueólogos datam em 1500 a.C. Nas escavações em Avares, o professor Bietak não tem dúvidas que a erupção de Santorini é o momento exato do Êxodo. Arqueólogos encontraram o que acreditam ser o local exato onde a erupção de Santorini deixou suas marcas pela primeira vez. Portanto, do ponto de vista arqueológico, parece que a erupção aconteceu no início da 18ª dinastia, coincidindo exatamente com o período de 1500 a.C. E a pesquisa aponta para uma máquina cronológica sincronizada com o faraó chamado Amoses, a expulsão dos Ixos, o Êxodo e a erupção de Santorini. Isso significa que se as pesquisas do jornalista investigativo estiverem corretas, pode-se explicar a ciência por trás da história bíblica. Além disso, traçar um mapa bíblico e descobrir o verdadeiro Monte Sinai, onde o êxodo histórico chegou a seu clímax, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos e os colocou na Arca da Aliança. E por fim, até explicar o que causou o maior milagre de todos, a divisão do Mar Vermelho.
Mas o código do Êxodo ainda não foi finalmente decifrado. Precisamos de uma explicação científica boa o suficiente para as 10 pragas. E claro, porque o faraó realmente não libertou os escravos. A resposta está na Estela de Amós e sua incrível sincronicidade com o texto bíblico. Na passagem bíblica em que o Deus de Israel julgou os deuses do Egito é confirmada nas inscrições desse monumento. Na estela temos: as estátuas dos deuses do Egito foram derrubadas ao solo, ao que tudo indica, causada por um terremoto. E os terremotos são conhecidos por acompanhar erupções vulcânicas, assim como aconteceu em Santorini. A Estela de Amós e a Bíblia estão descrevendo os resultados de um terremoto, ou mais precisamente o que os cientistas chamam hoje de terremoto-tempestade. Os terremotos-tempestades são sequências de grandes terremotos que varrem grandes áreas e os melhores exemplos estão no leste do Mediterrâneo, onde temos longos registros históricos e arqueológicos. Mais interessante é que a história bíblica se passa justamente em uma zona de terremoto. Segundo a Bíblia, foi no delta do Nilo onde o êxodo ocorreu. A leste ele é atravessado por falhas geológicas. O Vale da Grande Fenda, que separa as placas da Ásia e da África, atravessa o Mar da Galileia, o Mar Morto e o Mar Vermelho. Além disso, há uma falha geológica que corre ao longo do moderno Canal de Suez e outra ao longo do delta do Nilo, sob a antiga região de Avares. E, finalmente, a cerca de 700 quilômetros a oeste, a fenda entre a placa africana e a placa europeia corre praticamente por debaixo de Santorini. Mas o que terremotos têm a ver com as pragas bíblicas? Vamos começar com a primeira praga. Ao contrário do que muitos pensavam, os pesquisadores explicam que os terremotos podem explicar como Moisés transformou as águas do Nilo em sangue. Eles podem quando provocam vazamentos de gás e, curiosamente, não precisamos voltar a 3.500 anos atrás para provar sua veracidade. Temos 2 eventos modernos em Camarões da África Central. O primeiro em 1984, no Lago Manu, e o segundo em 1986, no Lago Nels. Em ambos os lagos, suas águas de repente se tornaram vermelho sangue. O mistério só foi resolvido quando o professor George Klink explicou o fenômeno como sendo um vazamento de gás subterrâneo. O estranho fenômeno aconteceu porque as águas do fundo dos lagos continham uma altíssima concentração de ferro dissolvido em uma espécie de depósito natural. Quando o material chegou à superfície e o gás foi liberado, ele entrou em contato com o oxigênio, formando o hidróxido de ferro, essencialmente enferrujando a superfície do lago. O mesmo que acontece nos automóveis nos dias de hoje. Essa ferrugem foi o que causou a cor acastanhada, avermelhada na superfície do lago. Outro exemplo interessante é a cachoeira de sangue encontrada recentemente na geleira Taylor, no sudoeste da Antártida. Lá foi o resultado da alta concentração de óxido de ferro presente nas camadas inferiores dessa geleira. Quando se trata das pragas bíblicas ao longo do delta do Nilo, há muitos elementos que estão presentes que sugerem um acúmulo de gás. Então poderíamos ter a seguinte situação. O gás sob a terra fica preso em bolsões. Logo após as erupções e terremotos ao longo da linha da falha, o gás é liberado. E dependendo do tipo de água que esse gás atravessa, a água pode facilmente se tornar avermelhada. Se o Nilo se tornasse vermelho sangue como resultado de um vazamento de gás, então a cadeia de eventos descritas na Bíblia faria sentido totalmente. Vejamos essa sequência de acontecimentos. A primeira coisa que ocorre em tais circunstâncias é que a água perde o oxigênio e todos os seres vivos nela morrem. Os peixes começam a flutuar nas águas poluídas e acabam apodrecendo no sol. Os sapos são os únicos animais sobreviventes. Ao contrário dos peixes, os sapos podem pular e, como sabemos, a segunda praga bíblica é a infestação de sapos.
A falta de água limpa também leva à infestação de piolhos e às epidemias bacterianas entre humanos e animais domésticos. Seguindo esta lógica, os pesquisadores constataram que a terceira praga bíblica é a de piolhos e a quarta de moscas. A quinta praga é uma epidemia e a sexta de furúnculos e bolhas em homens e animais. Mas será que um vazamento de gás induzido por terremoto poderia explicar esse tipo de surto? Em 1986, aconteceu o desastre do Lago Ness, no Camarões. Nesta época, moradores ao longo do lago desenvolveram estranhos furúnculos e queimaduras. Descobriu-se que o dióxido de carbono, quando misturado ao ar, colocava as pessoas em uma espécie de coma, reduzindo a circulação na pele e causando os tipos de furúnculos, como a sexta praga descrita pela Bíblia. No entanto, apesar das 6 primeiras pragas, a Bíblia registra que o faraó não deixou os escravos israelitas irem embora. Assim, o Egito foi atingido pela 7ª praga. Esta praga foi uma chuva muito incomum, onde temos gelo e fogo misturados. Curiosamente, nos dias de hoje, os rabinos ensinam que a descrição bíblica não é uma metáfora. A 7ª praga era a praga do granizo, mas a Bíblia descreve o granizo de uma maneira muito peculiar. Ele vinha junto com cinzas e fogo, dando a ideia de que caíam juntos, misturados um ao outro. Segundo a Bíblia, Deus estaria fazendo um milagre dentro de um milagre, tomando opostos na natureza e fazendo-os coexistir. O mais incrível é que existe um papiro egípcio que conta exatamente a mesma história. Se trata do papiro de Ophuyer sobre as pragas. Ele é datado por muitos estudiosos do período de Ixos. Este papiro afirma especificamente que o Egito foi atingido por um estranho vendaval, uma mistura composta por gelo e fogo. E mais uma vez, as peças se encaixam. Os textos bíblicos e egípcios estão descrevendo o que os cientistas chamam de granizo vulcânico descascado, que só poderia ter vindo do vulcão Santorini, induzido pelo terremoto vulcânico. Quando a nuvem de cinza sobe atingindo grandes distâncias na estratosfera, o que acontece essencialmente é que nesta camada existe muita umidade. Então, como há bastante vapor de água na própria nuvem, os pequenos fragmentos de cinzas e cristais formam um núcleo. Algo muito semelhante a uma tempestade de granizo. Isso significa que o Egito literalmente experimentou uma chuva de fogo e gelo, exatamente como a Bíblia descreve. Está cada vez mais claro que os resultados dos terremotos e das erupções vulcânicas e gasosas explicam nitidamente as primeiras 7 pragas bíblicas. Porém, o mais incrível é que elas também explicam a 8ª praga, a de gafanhotos. Esta praga é narrada como um enxame gigantesco de gafanhotos atravessando o Egito, algo entre 40 a 80 milhões de insetos adultos por quilômetro quadrado. A explicação é simples. O tempo frio baixa a temperatura corporal dos gafanhotos, fazendo-os aterrissar. O granizo vulcânico e as perturbações climáticas em detrimento da erupção do vulcão Santorini teriam forçado as grandes nuvens de gafanhotos, comuns nessa parte do mundo, pousarem repentinamente no Egito. Quando a tempestade de granizo clareou e a temperatura aumentou, os gafanhotos deixaram o Egito, mais uma vez, como o relato bíblico descreve. Dominados por tempestades de terremotos e suas consequências, os egípcios foram vivenciar a última fase da erupção de Santorini, o que a Bíblia chama de a 9ª praga. Dentre as hipóteses dos pesquisadores, esta é a mais aceita nos meios acadêmicos. Antes de chegar ao ponto alto de suas atividades sísmicas, a erupção do vulcão Santorini, todo o Mediterrâneo Oriental está sob efeito do esmagamento de 2 placas tectônicas, a placa africana e a placa europeia. Com isso, a água do mar é transformada em vapor que borbulha através do magma, se tornando uma massa mineral pastosa de altíssima temperatura. A massa faz com que a pressão se acumule e exploda através de pontos fracos na superfície, desencadeando várias e pequenas erupções, produzindo um grande estouro. A erupção cria uma nuvem de cinzas de quase 40 quilômetros de cima para baixo e 200 quilômetros de largura. Quando a nuvem de cinzas alcança o delta do Nilo, elas tomaram conta dos céus dos egípcios, o que a Bíblia chama de escuridão palpável. Em poucos minutos, mergulhados na escuridão, as cinzas começam a cair à sua volta.
As pessoas mal conseguem respirar ou enxergar. O sol desapareceu, o céu está tomado por uma escuridão impenetrável e ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer. Voltemos aos pesquisadores. A descoberta de uma pedra porosa com cinzas vulcânicas de Santorini em Avares parece provar a chegada da nuvem de cinzas no Egito. Ela também poderia explicar a descrição bíblica de uma prolongada escuridão. Não há consenso entre os pesquisadores. Para alguns, como essas pedras porosas podem flutuar, elas poderiam ter chegado ao Egito, trazidas por ondas e levadas para a costa pelas marés. Na contramão desta teoria, temos as pesquisas do professor Jean Daniel Stanley, do Instituto Smithsonian. E ele fez uma descoberta considerada definitiva sobre a atividade vulcânica. Encontrou cinzas de Santorini no delta do Nilo. Elas só poderiam ter chegado na nuvem de cinzas que mergulhou o Egito na escuridão bíblica. A pesquisa consistia em observar uma amostra do solo onde deveria haver 1 grão de cinza vulcânica a cada 10 a 20 mil grãos. Assim, seria caracterizada como cinzas do Santorini. Porém, eles encontraram um total de 40 grãos de cinza vulcânica a cada 10 mil, ou seja, 2 a 4 vezes a mais do que o necessário para a pesquisa. E estas cinzas, em específico, possuem uma espécie de impressão digital, descartando a hipótese de serem de outros lugares. O aspecto das partículas encontradas no norte e no nordeste do delta do Nilo, ou mesmo os grãos individuais, confirmam que elas vieram de lá. Mais uma vez, fica claro que o êxodo bíblico se encaixa perfeitamente nas descrições que temos até o momento no Egito. Isso porque falamos sobre a poeira vulcânica que entra no Egito e a descrição geológica, onde podemos realmente ver, tocar e datar as cinzas encontradas. Essas descobertas corroboram a existência de um tremendo evento vulcânico nesta época. A praga final, a 10ª praga, ocorreu à meia-noite, depois que Moisés ordenou que os israelitas se sentassem à mesa, o que ficou conhecido como a primeira refeição da Páscoa. Enquanto os israelitas estavam envolvidos no ritual de Páscoa, os egípcios dormiam. Então, tudo aconteceu. Todo primogênito egípcio morreu e toda a casa foi afetada. Ninguém jamais foi capaz de oferecer uma explicação científica plausível para a morte do primogênito. Até agora, porque os pesquisadores e protagonistas desta pesquisa pioneira conseguiram. Conforme o cenário que te mostramos, a sequência de eventos começaram cerca de 6 meses antes, com os vazamentos de gás que colocaram a cadeia de pragas em movimento teriam finalmente estourado. O dióxido de carbono teria vazado para a superfície e, sendo mais pesado que o ar, matou os animais e as pessoas enquanto dormiam, contudo, antes de se dissipar e sem causar danos na atmosfera. Curiosamente, isso aconteceu exatamente da mesma maneira em 1986 no Lago Ness, no Camarões, na fatídica noite de 21 de agosto. Os aldeões de Ness adormeceram. Eles não imaginavam que o mesmo dióxido de carbono que deixou o lago na cor vermelho sangue, naquele momento estava em seu ponto crítico. Então, enquanto o povo dormia, a superfície do lago mantinha o carbono por baixo de suas águas, exercendo a função como uma tampa de uma garrafa de refrigerante. Contudo, a terra tremeu, um deslizamento de terra aconteceu, derrubando várias rochas pesadíssimas na água, modificando a pressão da superfície e liberando o gás. O gás subiu para a superfície como um monstro estranho sem formato definido, emergiu das águas, transformando o gás invisível em uma névoa visível. Esta névoa então rolou pela água e pela terra, sufocando tudo em seu caminho. E tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu, dissolvendo-se inofensivamente para a atmosfera. No dia seguinte, quem estava dormindo em terrenos mais altos acordou para encontrar cerca de 1.800 pessoas mortas. Centenas de pequenos animais e o gado nas pastagens também estavam mortos. Uma morte silenciosa e inexplicável. Após a morte do primogênito, o faraó finalmente cedeu, permitindo que Moisés levasse seu povo para fora do Egito. De acordo com a Bíblia, o motivo da desistência foi pelo fato de se tratar apenas do primogênito do sexo masculino. E foi essa seletividade que demonstrou ao faraó que o próprio Deus estava envolvido.
A explicação sobre isso é muito simples, porque os primogênitos egípcios tinham uma posição privilegiada em suas famílias. Eram herdeiros de tudo, do trono, da propriedade familiar, de títulos e tudo mais. Eles dormiam em camas egípcias baixas, rentes ao chão, enquanto seus irmãos e irmãs mais novos dormiam em telhados e galpões. Naquela mesma noite, os israelitas sentaram-se em sua primeira refeição de Páscoa, sem nada perceber, à medida que o gás se espalhava rente ao solo. O gás sufocou exatamente os homens egípcios privilegiados que dormiam em suas camas. Essa conclusão é apoiada pelas descobertas arqueológicas em Avares. O professor Manfred Bietak encontrou valas comuns datadas de antes e durante o período do Êxodo. Os túmulos anteriores são exemplos clássicos das antigas epidemias que mataram homens, mulheres e crianças. Mas na época do Êxodo, em 1500 a.C., a vala comum encontrada continha apenas homens. Pelo tamanho das sepulturas e o número de indivíduos dentro delas, a equipe concluiu que tudo aconteceu de maneira rápida. Os indivíduos foram jogados na cova, alguns deles deitados de bruços e outros deitados de lado. Em cima deles foi jogado poeira e algumas covas tinham apenas 20 centímetros de profundidade. E isso é mais uma evidência de que houve realmente uma grande mortalidade súbita naquela região. Segundo a Bíblia, o filho do faraó também morreu durante a praga do primogênito. Como demonstramos, a pesquisa apresentou fortes evidências que Amós é o faraó do Êxodo. Então, aos pesquisadores faltava provar que o filho deste faraó realmente morreu neste período. Para isso, encontraram no Museu do Cairo a múmia do jovem príncipe que morreu aos 12 anos de idade. Estavam no caminho, pois pela primeira vez na história, pesquisadores tinham uma cara e um nome para uma das vítimas das pragas bíblicas. Os pesquisadores chegaram em um ponto importante. Eles encontraram mais evidências de que a geologia, a Bíblia e a arqueologia juntas estavam contando a mesma história. Contudo, os céticos insistiam com a equipe que o Êxodo era apenas uma lenda. O motivo da insistência era porque isso implicaria em acreditar que Deus realmente existe. Por outro lado, os crentes também não estavam confortáveis. Eles sentiam que uma explicação científica para a história bíblica tiraria Deus dessa equação. Porém, o interessante da pesquisa não foi provar que no livro do Êxodo Deus não suspende a natureza, mas, na verdade, Deus manipulava a natureza. Isso significa que, de acordo com a Bíblia, devemos ser capazes de entender a ciência por trás dos milagres. Agora o desafio da equipe era entender o maior de todos os milagres desse período: a abertura do Mar Vermelho após a morte do primogênito egípcio. O faraó libertou os israelitas, logo depois mudou de ideia e os perseguiu. Eles foram encurralados às margens de um assentamento que o texto hebraico chama de Mar de Yum-Suf. E foi ali onde o milagre aconteceu. O mar se partiu, os israelitas atravessaram em segurança para logo em seguida as águas retornarem à posição inicial. Com isso tiveram fim todo o exército egípcio, as carruagens, cavalos e soldados. Se trata de um dos maiores mistérios, o milagre da divisão do mar. Por anos, missões arqueológicas até subaquáticas foram realizadas em busca de espadas, carruagens antigas ou qualquer evidência de exércitos egípcios afogados. Há uma teoria que durante uma forte tempestade havia uma plataforma subterrânea no Mar Vermelho que poderia ter ficado exposta por um curto período de tempo. Isso seria como uma ponte de terra para que os israelitas atravessassem o mar em segurança. Porém, essa busca sempre foi mal sucedida. O que os pesquisadores nunca imaginariam era que, ao invés de mergulhar, eles deveriam procurar em terra firme, bem longe das águas. Isto porque Yum-Suf, esse local onde Moisés separou as águas, foi traduzido de maneira errada ao longo dos anos. O nosso conhecido Mar Vermelho foi traduzido erroneamente. A tradução correta para Yum-Suf não é Mar Vermelho, e sim semente de junco. Porém, os juncos crescem em água doce. Ao longo dos anos, procuraram no lugar errado, porque não deveriam procurar em lagos de água salgada ou em oceanos, mas o correto seria buscar evidências em um lago de água doce. Mas qual lago a Bíblia se refere quando descreve a divisão do Mar Vermelho?
Então a equipe rastreou um artefato antigo que registra a localização precisa de Yusuf, usando as datas encontradas para o êxodo. Ele também nos fornece a primeira evidência arqueológica da divisão do mar. O mais incrível é que encontraram uma inscrição hieróglifa em um monumento de granito, no qual conta toda a história do êxodo do ponto de vista do faraó. Ele é chamado inscrição El Arish. E a relação mais uma vez foi encontrada. A Bíblia chama Moisés de rei. Nesta pedra, Moisés é chamado de o príncipe do deserto. A Bíblia chama os israelitas de o povo de Deus. Já a inscrição no granito os chama de os malignos. A próxima descoberta foi uma passagem que corrobora o milagre da divisão do mar. O símbolo pode ser lido por qualquer um. 3 ondas e 2 facas que partem o mar. Os 3 signos de água, um em cima do outro, normalmente são usados para referir aos diferentes tipos de corpos de água. Podem ser aplicadas tanto para um rio como o Nilo, ou até para um pântano, assim como para o mar. O que não é comum é quando você tem essa palavra em combinação com essas 2 facas. As 2 facas associadas ao símbolo do mar sugerem que realmente foi dividido. E isso pode ser uma alusão às águas do Mar Vermelho, ou Mar de Juncos. Para melhor examinar o texto egípcio, os pesquisadores tiraram uma cópia prensada em papel dessas inscrições. Lá se menciona a divisão do mar, porém em um local específico, próximo onde este mar foi dividido. Este lugar é chamado de Pi-Hahirote e hoje os arqueólogos sabem exatamente sua localização. Assim foi possível localizar exatamente o Yusuf, o local onde a Bíblia afirma que o mar se dividiu, os israelitas atravessaram em segurança e a história humana mudou para sempre. Este lago existiu até meados de 1859, quando foi construído o Canal de Suez. Se trata de uma rota marítima importante que vai do Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho, ligando os continentes europeu e asiático. A construção deste canal desviou as águas do lago e o secou por completo. Após um grande estudo na área, o professor Manfred Bietak concluiu que este lago era conhecido pelos egípcios como Patuf, o pântano ou o mar pantanoso. A palavra egípcia Tuf significa juncos. É a mesma palavra que Suf em hebraico, de modo que Yum Suf pode ser um nome derivado deste local em específico. Nos dias atuais, ele é chamado de o Lago de El Balá, que, traduzido para o hebraico, significa o lago onde Deus devorou. E sempre sob o olhar atento das autoridades egípcias, a equipe viajou até o lago El Balá, local exato onde um dos maiores milagres bíblicos teria acontecido. As salinas e os juncos são testemunhas milenares de que, há muitos anos atrás, as águas salgadas do Mediterrâneo e as águas doces do lago de El Balá estavam misturadas. El Balá era um imenso lago ou mar, mas por causa do canal de Suez, hoje podemos caminhar ou dirigir através dele. Um dos erros mais comuns para buscadores desses locais bíblicos é a utilização de mapas modernos. A equipe utilizou mapas bem mais antigos, além de imagens de satélites para verificar as depressões dos antigos lagos e começar a entender como era o delta no nordeste do Egito há 3.500 anos. Algumas fotos do satélite demonstraram claramente que o lago El Balá é perto da horta do delta do Nilo, onde o lodo se acumula e vez ou outra desmorona. Naquela época, enquanto o faraó perseguiu os israelitas até as margens do lago El Balá, a extrema atividade sísmica que causou as 10 pragas e a erupção do Santorini fez com que o delta começasse a deslizar para o leste do Mediterrâneo. Com isso, milhões de toneladas de solo avançaram na borda da placa africana, indo direto para o oceano, o que fez a placa ficar mais leve. Mais leve, a placa tectônica deve ter subido entre 1 metro e 1,5 metro de altura. Em outras palavras, a água dividida pelo mar teria caído em cascata em um solo mais alto para outro mais baixo, drenado as poças e sumidouros, criando terra seca para os israelitas cruzarem nesse ponto. Em seguida, mais atividade sísmica e um outro colapso do delta teria enviado um grande tsunami contra a costa, o que literalmente engoliu os soldados egípcios que estavam à caça dos israelitas.
atual Turquia, temos um vislumbre dessas ondas gigantes. Lá encontraram marcas nas rochas a 30 milhas da costa. Para produzir esse tipo de tsunami, as ondas teriam que ter pelo menos metade da altura do famoso arranha-céus norte-americano. Porém, isso é exatamente o que temos na descrição bíblica. Se o tsunami avançasse apenas 12 quilômetros para o interior, teria alcançado o lago El-Balá e engolido literalmente o exército egípcio. De acordo com os relatos bíblicos, os israelitas avançaram além do alcance das ondas. Então, algumas das pessoas que seguiram Moisés pela parte do mar e mais tarde até o Monte Sinai não seguiram até a Terra Prometida. Elas embarcaram em navios e navegaram em um êxodo desconhecido para a Grécia. Mas por que ninguém percebeu ou pensou em procurar evidências de um evento ocorrido no Egito, lá na Grécia? De fato, até recentemente havia pouca evidência arqueológica de contato entre a civilização minoica da Grécia Antiga e o Egito na época de Moisés. Porém, tudo mudou com duas grandes descobertas. A primeira foi em 1972, quando, escavando sobre as cinzas em Santorini, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente ligando esta área do mundo com o êxodo bíblico. Eles encontraram pinturas de parede muito incomuns e de estilo minoico. O mais incrível é que entre eles há um mapa descrevendo uma antiga jornada do Egito para a Grécia. Para muitos, esta pintura é considerada um dos mapas mais antigos do mundo. O mapa em si é de tirar o fôlego, com cores tão vibrantes hoje quanto há 3.500 anos atrás. Ele descreve uma jornada épica do Egito a Santorini, uma viagem completa com uma terrível tempestade no mar. A pintura revela que os antigos marinheiros navegavam pela fauna egípcia com palmeiras no delta do Nilo. O mapa segue o rio para o interior e termina em uma cidade mágica, em uma espécie de ilha que toma conta das margens desse rio. Esta cidade misteriosa é cercada por muros altos, com casas de vários andares, senhoras elegantes espiando dos telhados e um porto muito rico. Na época, havia apenas um porto no Egito que encaixa exatamente a cidade no mapa, o porto da lendária cidade de Avares. Até o final do século XX não havia nenhuma prova arqueológica de contato entre os Avares e os minoicos de Santorini. Foi então que em 1992 pinturas minoicas perfeitamente preservadas foram descobertas em Avares, provando que nos textos bíblicos esta cidade foi povoada, tanto por israelitas quanto por pessoas da Grécia Antiga. O contato entre os minoicos e os egípcios foi muito intenso, tanto cultural quanto comercial. Neste período, os egípcios se referem aos minoicos como uma única e outra civilização que consideravam civilizada. Agora sabemos que houve um contato íntimo entre a Grécia e o Egito na época do Êxodo. Por isso, a equipe de pesquisa supõe que alguns dos seguidores de Moisés vieram da área da Grécia Antiga. E é bem possível que algumas destas pessoas tenham retornado à Grécia após o Êxodo. Segundo a Bíblia, Moisés e seus seguidores deixaram o Egito com grandes quantidades de espadas e ouros egípcios. Em busca de mais evidências, os pesquisadores foram a Micenas, na Grécia. Em 1986, o arqueólogo Henry Tillman, um famoso escavador de Troia, encontrou tumbas com 3.500 anos de idade em Micenas e sua descoberta abalou o mundo. Se trata de tumbas incríveis com longos eixos construídas na sombra de uma montanha que tem a forma de uma pirâmide. Surpreendentemente, lá foram encontrados um tesouro de espadas e ouros egípcios. Para Schliemann, o tesouro pertencia a Agamenon, que liderou a guerra de Troia por causa da sua bela Helena. Porém, estudiosos logo descobriram que as pessoas que foram enterradas nas tumbas vieram cerca de 13 anos antes de Agamenon. Coincidentemente, vieram por volta de 1500 a.C. Naquele ponto, a equipe imaginava poder encontrar restos de alguns seguidores de Moisés. No entanto, era preciso decifrar as lápides que agora os arqueólogos sabem que foram colocadas no topo das câmaras funerárias. Porém, ninguém conseguiu, até agora, porque os protagonistas desse documentário assim o fizeram.
À primeira vista, as imagens nas lápides representam uma caça, mas não há nenhum animal representado. Também não parece uma batalha, mas não há duas pessoas lutando. Nessas esculturas, observa-se 3 cenas da abertura do mar. No primeiro quadro, vemos ondas no topo e ondas no fundo. Literalmente, vemos o mar se separando. Há uma figura em uma carruagem perseguindo Moisés, que está segurando um cajado. No quadro número 2 está a água se juntando em redemoinhos. Moisés está perdendo a batalha, mas na verdade se virou e está enfrentando seu inimigo. Ele está em um terreno mais alto e seu oponente está no chão, e podemos ver uma parede de água chegando. No terceiro quadro, vemos o final dessa história. O perseguidor de Moisés e seu cavalo sendo derrubados e engolidos pelas águas. Uma descrição muito precisa da história bíblica de Moisés. A atividade do terremoto que levou à travessia do mar teria agora levado a incêndios de petróleo e de gás no local, onde o povo de Israel chegou primeiro. De acordo com a Bíblia, Moisés e seus seguidores viram uma coluna de fumaça durante o dia e um pilar de fogo à noite, chamando-os para o deserto. O desafio agora era interpretar corretamente as evidências e ter certeza da localização da cena, assim daria um sentido às distâncias fornecidas pela Bíblia. E quem sabe localizar o lendário Monte Sinai, onde, conforme as Escrituras, Deus se revelou a Moisés. Para muitos teólogos, arqueólogos e cientistas de áreas diferentes, identificar o Monte Sinai seria equivalente a corroborar a história bíblica. Por milhares de anos, aventureiros tentaram encontrar essa misteriosa montanha e sempre acabaram no lugar errado. O local mais popular onde se imagina estar o Monte Sinai é o mosteiro de Santa Catarina do século III. Se trata de uma grande montanha no sul da península de Israel que atrai muitos turistas. No entanto, há apenas um problema com esse lugar. Ele não se encaixa em nenhum critério bíblico. Está bem longe das principais vias de acesso ao monte e nem perto da terra de Israel para onde os israelitas se dirigiam, ou muito menos a um platô que pudesse acomodar centenas de milhares de israelitas. E mais, se trata de um pico feito de granito, não há quase nenhum arbusto para os rebanhos ou muito menos água para sustentar as pessoas. Então, onde estaria a montanha de Deus? Havia apenas 4 rotas principais para os israelitas que seguiram Moisés no deserto. Uma ao norte, uma rota ao sul e 2 centrais. A Bíblia descarta a rota do norte. A geografia exclui a do sul, deixando apenas as rotas centrais que combinam para formar uma estrada única que leva à Terra Prometida. É a única possível porque ao sul existem montanhas traiçoeiras e ao norte há dunas de areia áridas no deserto. Além disso, é uma estrada antiga, existem sistemas de água ao longo dela, era a única estrada em que Moisés teria fugido do Egito para salvar sua vida. E por fim, é o caminho que ele teria seguido, levando os israelitas à revelação no Monte Sinai. Para isso, a Bíblia nos fornece 3 coordenadas do Monte Sinai. Para chegar ao monte, será necessária uma jornada de 14 dias até um local chamado de Alima. Alima agora é facilmente identificada com um lugar ao sul do lago El-Balá, chamada até hoje de As Fontes de Moisés. Se uma multidão de pessoas não pode caminhar mais do que 15 km por dia, temos um arco que nos leva 210 km para dentro do deserto. E isso nos dá a primeira coordenada. Em Êxodo 3:2, temos a descrição de que Deus apareceu pela primeira vez a Moisés em uma sarça ardente no Monte Sinai. Nesta época, Moisés cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, um midianita. Portanto, o rebanho estaria pastando próximo do território de Medina. Porém, há um problema. Os midianitas viviam na Arábia Saudita, não na península do Sinai, exceto em um lugar próximo ao chamado Tima. Nesta região, arqueólogos encontraram restos dos midianitas, sendo rebanhos e desenhos entalhados em paredes. Se Moisés estivesse cuidando dos rebanhos dos midianitas no Sinai, este seria o lugar possível. E com base nas atividades do rebanho local, o Monte Sinai não deveria estar a mais de 45 quilômetros de Tima. E isso nos dá a segunda coordenada.
A coordenada bíblica final na busca pelo Monte Sinai aparece em Deuteronômio 1:2, que afirma que a montanha de Deus está em uma jornada de 15 dias de um lugar chamado Kadesh Barnea. Hoje, quase todos os arqueólogos identificaram a bíblica Kadesh como o oásis de Tel Qudará, no centro do norte do Sinai. Usando como medida os 15 km por dia, a equipe desenhou a última coordenada no deserto. A 165 quilômetros de Kadesh, chegaram a uma pequena área que está em conformidade com todas as coordenadas bíblicas. No entanto, embora existam muitas montanhas nessa área, o Monte Sinai é chamado de a Montanha Sagrada, porque essas montanhas no deserto são marcadas por antigos santuários de rocha ao ar livre. E lá existe apenas uma montanha cercada por santuários. Hoje é chamada de Jebel Hassen El Tarif. Embora toda a área esteja no meio de uma zona militar, os pesquisadores conseguiram e confirmaram que a montanha se encaixa perfeitamente em todos os critérios para o Monte Sinai. É cercada por um enorme planalto que poderia ter acomodado centenas de milhares de israelitas. É facilmente acessível e literalmente fica na principal rodovia que segue a topografia da rota antiga. A montanha não é muito alta, fica apenas 200 metros acima do planalto, mas é muito visível. É possível vê-la de longe e o ponto principal é que está cercada pela maior concentração de santuários ao ar livre no deserto. Se eles estiverem certos, há cerca de 3.500 anos atrás, Moisés escalou este local e recebeu os 10 mandamentos no alto desta montanha. Por se tratar de uma zona militar, o exército egípcio proíbe sua entrada e escalada até o topo. A equipe pararia nesse ponto e não poderiam confirmar totalmente a teoria que esta montanha é de fato o Monte Sinai. Porém, eles voltaram sem as equipes de filmagens e munidos apenas de câmeras portáteis. A ideia era encontrar evidências que corroborassem a narrativa bíblica sobre a descrição dos detalhes do Monte Sagrado. Segundo a Bíblia, Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus em um monte com uma grande fenda e uma plataforma natural, onde se levantou e chamou seu povo. Lá deveriam encontrar uma montanha sagrada com tumbas locais de homens santos em seu ponto mais alto, assim como as outras. Também deveriam encontrar a evidência de uma nascente de água doce no topo da montanha, o que seria algo raro. Porém, conforme a Bíblia, isso diferenciaria os Sinai de outras montanhas do deserto. O mais incrível é que quando chegaram ao topo, encontraram tudo o que procuravam. A fenda voltada para o anfiteatro natural, de onde a voz de Moisés poderia ser ouvida a quilômetros de distância. Os túmulos dos homens santos, onde cada um é um círculo com cerca de 1 metro de diâmetro e são construídos no formato de uma plataforma. E finalmente, o mais raro de tudo, evidências de uma fonte ancestral no topo da montanha. Um acúmulo de cálcio nas rochas que indicam a existência de uma fonte ou uma nascente antiga. Enfim, todas as evidências apontam para que essa montanha seja o verdadeiro Monte Sinai, onde, de acordo com a Bíblia, as palavras agora engastadas na imaginação humana foram ouvidas pela primeira vez. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante os 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia,
nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa do outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. De acordo com a Bíblia, Moisés escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra e os colocou em uma caixa dourada, a Arca da Aliança. Ele então construiu um tabernáculo, ou seja, um templo portátil na base da montanha. Um lugar para adorar o Deus de Israel e um local apropriado para a Sagrada Arca. Pesquisadores recriaram com perfeição o modelo do tabernáculo sagrado, construindo com as especificações exatas fornecidas pelo livro do Êxodo. Na época do Êxodo, conforme você se aproximava da entrada, chegaria a uma tela de 7 metros de altura. Segundo as antigas fontes judaicas, a tela era decorada por leões alados ou grifos, figuras geralmente associadas à Grécia Antiga. No pátio era permitida a entrada somente de sacerdotes e nele havia um altar de 4,5 metros de altura, reservada para o sacrifício dos animais. Em um ritual diário, os sacerdotes carregavam os animais pela rampa e então o sangue dos sacrifícios ungia os chifres do altar. Na parte de trás do pátio havia o tabernáculo, a casa de Deus. Somente Moisés, seu irmão Arão e seus sobrinhos entravam ali. Além da tapeçaria bordada com grifos, havia objetos de ouro e na parte de trás estava o Santo dos Santos. Nele havia apenas um objeto, o objeto final, a Arca da Aliança. Segundo o livro do Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés, que por instruções divinas indicou seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso do maná. Essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Ela foi construída em madeira nobre, toda revestida em ouro, com argolas pesadas laterais, por onde passavam pesados cabos de madeira de acácia. Eles também eram revestidos em ouro para melhor transportá-la. No topo havia uma tampa dourada coroada por 2 querubins. Há uma teoria de que uma tribo chamada Dan ajudou a construir a Arca de Ouro. Uma grande coincidência é que o poeta grego Homero chama as pessoas enterradas em Micenas de Dan. Talvez entre os objetos em ouro encontrados por Tiliman, lá em Micenas, haja uma imagem da arca feita pelos mesmos danitas, o povo que elaborou a caixa que outrora continha os 10 mandamentos. Inacreditavelmente, entre todos os objetos de ouro, há uma peça de joalheria sacerdotal que passa despercebida até os dias de hoje. Para alguns especialistas, se trata da representação de um único objeto. No entanto, para outros, se trata de uma imagem de 3.500 anos de 3 objetos lendários vistos de frente. Nele temos o altar sagrado, a rampa do tabernáculo e a Arca da Aliança. E finalmente saberemos como a Arca da Aliança se parecia. Mais do que isso, agora sabemos como os objetos sagrados se pareciam quando vistos do Santo dos Santos. Até agora, a única pessoa que teria visto esses objetos desta perspectiva seria Moisés. Por isso, no início de nossa jornada, eu te fiz uma pergunta. O Êxodo é um fato bíblico ou uma ficção? Todas as pesquisas registradas que te mostrei evidenciam que definitivamente o Êxodo ocorreu. Vimos pela primeira vez hieróglifos antigos e esculturas de pedra representando a divisão do mar. Vemos as pragas bíblicas decifradas e as provas arqueológicas e geológicas de que elas realmente ocorreram. Passamos pelo verdadeiro Monte Sinai e te mostramos a revelação do jornalista Yakubovitch, o que é, indiscutivelmente, a descoberta do milênio.
uma imagem de ouro retratando fielmente a Arca da Aliança. Mas isso nos leva a um questionamento fundamental. Se tudo isso aconteceu como nos conta a Bíblia, esses acontecimentos seriam resultados de eventos geológicos desencadeados pela natureza? Ou os terremotos, vulcões e os tsunamis foram causados pela intervenção divina quando Deus decidiu libertar uma nação da escravidão e forjar uma nova aliança com a humanidade? E Moisés sabia dos acontecimentos que estariam por vir? Teria Deus mostrado a ele as consequências da não obediência ao Pai? Ou Deus concedeu plenos poderes a Moisés para executar as ações que culminaram na libertação do povo israelita? Essas perguntas eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado, foi feito com muito carinho. Compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até o próximo vídeo.